Uma cidade, um país, dois sistemas. Ou pelo menos essa era a proposta. Após 156 anos sob domínio britânico, Hong Kong retornou à China em 1997 com acordo de 50 anos de autonomia. Estamos apenas na metade do caminho e, de alguma forma, a garantia já expirou. Vamos ver como isso aconteceu. É maio de 1839 em Cantão, atualmente Guangzhou. A China ordena ao chefe de comércio britânico, Charles Eliot, que entregue seu estoque de ópio. Não é por esse motivo. Eles vão queimar tudo, certo? Londres estava cansada de perder prata por chá e seda, então bolaram um plano: tornar-se educados chefes do tráfico. A China não se impressionou e respondeu como sabia, com navios de guerra. É como se o Drug Enforcement Administration pedisse para um cartel parar e o cartel respondesse: não, vamos atacar. Os britânicos optaram pelo confronto. 2 navios da Marinha Real enfrentaram 29 chineses. O resultado? Não foi batalha, foi demolição. A China era rica, mas suas armas pareciam de museu. A ausência de industrialização era evidente. Quando os britânicos exigiram Hong Kong em 1841, o almirante Quang Tri não pôde recusar. O Tratado de Nanquim tornou isso oficial, uma aquisição hostil corporativa, só que com uniformes mais elegantes. Depois veio a sequência, a Segunda Guerra do Ópio, mais sangrenta e de alguma forma ainda mais humilhante. Em Palikao, 50 mil soldados chineses avançaram sob fogo britânico e francês. 2 britânicos morreram. O restante comemorou incendiando o palácio de verão do imperador. Nada simboliza a vitória como um incêndio criminoso. Em 1898, a China já tinha cedido Kowloon e os novos territórios, não porque queria, mas porque ainda não podia fazer muita coisa diferente. Foi uma negociação com um canhão na sala. Isso doeu para a China. Ainda dói. Já ouviu falar no século da humilhação? Pequim acha que começou aqui. Oficialmente, essa era terminou quando o Partido Comunista assumiu o poder. Obviamente, problema resolvido. Bem, não exatamente. Isso não aconteceu em Hong Kong. Ainda era uma colônia britânica. Enquanto o resto da China aprendia sobre revolução, Hong Kong aprendia que não se coloca leite no chá Earl Grey. Hoje, Hong Kong representa cerca de 2% da economia da China. Parece pouco, mas não se deixe enganar por esse número. Hong Kong tem uma influência muito maior do que seu tamanho sugere. Anualmente, cerca de 600 bilhões de dólares são comercializados entre Hong Kong e o continente. É um dos centros financeiros mais importantes da Ásia. Ela até tem sua própria moeda e uma bolsa de valores, a 5ª maior do mundo em valor de mercado. Nada mal para uma cidade que, tecnicamente, nem mesmo se governa. E aqui está uma das grandes ironias. Hong Kong ficou sob domínio britânico por meios bastante duvidosos, mas se beneficiou muito com isso. A Grã-Bretanha não era apenas um império, era a original do comércio global. Hong Kong era um dos seus portos, movimentava montanhas de mercadorias e ainda mais dinheiro. Mas não só negociava com a Grã-Bretanha, também passou a agir como ela. O sotaque ficava mais forte a cada ano e a comida, bem, provavelmente tão ruim quanto. Virou porto livre, sede de bancos e instituições ocidentais, transformaram lucro em arte. Os britânicos mal interferiam, em parte porque acreditavam em mercados livres, mas principalmente porque não se importavam. Essa tradição sobreviveu ao próprio império. Em 2012, ano que logo ganharia destaque, a Heritage Foundation elegeu Hong Kong como a economia mais livre do mundo pela 18ª vez seguida. Impressionante, já que nunca foi realmente livre. Só ficou sem supervisão por um tempo. Exato. Um think tank conservador em Washington, Distrito de Colômbia, estava elogiando um território na China comunista por ser uma economia mais livre do que os Estados Unidos. Hong Kong era líder em liberdade financeira, comercial e de negócios, sendo um verdadeiro paraíso para o dinheiro. Talvez não, a menos que você possua metade do horizonte da cidade. E as diferenças culturais? A Heritage Foundation também elogiou a estrutura jurídica de alta qualidade de Hong Kong e a baixa tolerância à corrupção. O que, vindo de um think tank de Washington, é como ser chamado de modesto por uma Kardashian. Tecnicamente é um elogio, mas ainda assim meio estranho. O relatório elogiou Hong Kong.
As regulamentações estáveis e o clima favorável ao investidor, esse é o tipo de ambiente de negócios que faz os bilionários prestarem atenção. Isso não foi sorte, foi herança. Como parte do Império Britânico, Hong Kong adotou o Common Law, sistema que trouxe justiça, devido ao processo legal, e cerca de 3.000 tipos de peruca ao mundo. Comparado ao antigo sistema imperial da China, parecia moderno, estruturado, quase civilizado, como a diferença entre um tribunal e um ataque de fúria real. A educação avançou, principalmente entre 1887 e 1889. Foi graças ao secretário colonial Frederico Stewart. Ele decidiu que Hong Kong deveria ter escolas que se parecessem mais com Oxford do que com a dinastia Qing. As ironias não param por aí. O lugar que os britânicos tomaram à força acabou se tornando um refúgio. As pessoas fugiram para lá repetidamente. Hong Kong recebeu imigrantes do continente, que continuou incentivando a saída de pessoas. Fome, agitação e às vezes uma crise de identidade enorme. Então eles chegaram. Porque quem não viria? Refugiados chegaram em massa após o colapso da dinastia Qing em 1912 e durante a Guerra Civil. Mas o grande salto adiante de Mao não foi um salto, foi um tombo. Milhões chegaram a Hong Kong. O Partido Comunista gosta de dizer que Mao acabou com um século de humilhação da China. Mas não caia nessa. Ele só começou uma nova humilhação. Seu governo foi mais destrutivo que qualquer outro entre 1839 e 1949. A rebelião Taiping matou dezenas de milhões. Isso é até modesto em comparação. Mao superou todo ditador da história. Ninguém sabe o número real. A melhor estimativa é de 45 milhões. Não por guerra, mas por gestão. Se curte esses passeios de geografia, inscreva-se no canal. Passei tanto tempo vendo mapas que mereço ao menos um clique de pena. Onde eu estava mesmo? Mao, isso mesmo. A melhor coisa que já aconteceu à China. Pelo menos de acordo com Mao. Seu grande salto adiante prometia arrastar a China para a era industrial. Palavras ousadas, grandes sonhos. O resultado? Uma das piores fomes já registradas foi uma fome. Tão causada pelo homem que merece marca registrada. Entre 1 e 2 milhões de pessoas morreram. Durante a Revolução Cultural dos anos 1960, Mao quis testar a lealdade do país. Era hora de provar seu amor pelo socialismo, eliminando os elementos capitalistas. Porque nada demonstra devoção como humilhação pública e caos em massa. O jeito mais fácil: denuncie vizinhos, professores ou pais. Qualquer um que parecesse confortável demais. Milhões participaram de sessões de luta. O que são essas sessões? Parte comício político, parte espancamento por uma multidão, parte sessão de terapia conduzida por um sádico. Era como uma psicoterapia em massa, mas com o terapeuta querendo destruir sua vida. Mas, no meio de tudo isso, Hong Kong, cerca de 2 milhões de pessoas fugiram da China continental. A colônia britânica era preferível ao caos de Mao, beneficiando a todos. Os refugiados acharam segurança e Hong Kong se reinventou. Fábricas, finanças e transporte marítimo. O desespero virou um plano econômico. Era sobrevivência com uma marca melhor. Depois da Segunda Guerra Mundial, Hong Kong ganhou um novo brilho. Imigrantes de Xangai iniciaram o processo e nos anos 1950 a cidade virou polo têxtil. Nos anos 1960 já atuava com eletrônicos e plásticos. Ligue, embale ou derreta. Hong Kong era o lugar para estar. Mas a Grã-Bretanha estava de olho no relógio. O império estava encolhendo rápido e ninguém gosta de ser o último na festa imperial. Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria das colônias já era independente. Nos anos 1980, Londres enfrentava o fim do arrendamento de 99 anos dos novos territórios de Hong Kong. Enquanto isso, a China mudara, Mao não estava mais. E Deng Xiaoping abrira o país ao capitalismo. Só o suficiente para deixar o dinheiro entrar. Então, em 1984, Margaret Thatcher assinou a Declaração Conjunta Sino-Britânica, um acordo que dizia: vocês podem ter de volta, só não estraguem. Não se sabe se ela fez eles jurarem. Londres concordou em entregar tudo, os novos territórios, a ilha de Hong Kong, Kowloon, até mesmo as partes que realmente possuía. Parecia generoso, não era? Tinha uma condição. Sempre tem uma condição quando um império está envolvido.
O acordo era simples. Hong Kong se tornaria uma região administrativa especial, parte da China, mas não tão parte da China assim. Um país, dois sistemas. Difícil falar em unidade com regras diferentes. Disseram que não haveria socialismo em Hong Kong. O capitalismo, as leis, liberdades e estilo de vida seguiriam por 50 anos. Uma promessa ousada de dois governos que não eram exatamente famosos por cumpri-las. Até agora, tudo bem. Exceto que a declaração conjunta nunca prometeu democracia, nem uma única linha. Mas os oficiais britânicos afirmaram que entenderam que isso seguiria nessa direção. Uma suposição ousada, afinal lidavam com um governo que ainda censura o Ursinho Pooh. Mas as contradições já eram óbvias muito antes da transferência. Em maio de 1989, 1 milhão em Hong Kong marcharam pela democracia, deles e da China. Eles arrecadaram dinheiro, enviaram suprimentos e barracas, achando que nada daria errado. Até que os tanques chegaram. Operação Pássaro Amarelo iniciou. Uma rede de contrabando fez o que governos mundiais não fizeram. Hong Kong. Empresários como Zhetou Hua não compravam mais barracas, mas liberdade. Líderes dos protestos fora da China. 1 a 1. A Grã-Bretanha ajudou, não por bondade, mas com o Military Intelligence. 6. Nada diz ajuda humanitária como uma agência de espionagem. A Operação Pássaro Amarelo resgatou mais de 400 pessoas da lista dos mais procurados de Pequim, tendo Hong Kong como refúgio. De novo, a cidade costumava ser uma rede de segurança. Com o colapso da China, o refúgio acabou. Jiang Zemin assumiu o controle da China e levou um enviado britânico para um tour no grande salão do povo. Ele apontou para a Praça da Paz Celestial, para as tendas pagas com dinheiro de Hong Kong e reclamou como se a China fosse a vítima aqui. Londres concordou. A China estava crescendo rápido e a Grã-Bretanha não queria ficar de fora da margem de lucro. Então ela entrou no jogo. Em 30 de junho de 1997, com o príncipe Charles, visivelmente desconfortável, Hong Kong foi devolvida à China. A cerimônia foi transmitida mundialmente pela televisão. O fim de um império, com legendas e tudo. O futuro rei registrou isso em seu diário. Óbvio. Ele esperava que Martin Lee não fosse preso, mas até Charles percebia isso. Corrupção em alta e o Estado de Direito discretamente se retirando. Por ora tudo seguia bem. Martin Lee ainda não tinha sido preso, mas já havia um sinal precoce do que estava por vir. Sempre há. É só que ninguém os reconhece. Horas após a cerimônia, o Exército de Libertação Popular da China desfilou pelas ruas de Hong Kong. Nada diz transição tranquila, como tanques no retrovisor. Por alguns anos, porém, Pequim até jogou limpo. Veio a lei básica com promessas de democracia, sufrágio universal, liberdade de expressão e religiosa, além de leis internacionais de direitos humanos. Todas as palavras certas, por um tempo parecia real, mas as promessas nunca se concretizaram. Ainda não se concretizaram, é por isso que as pessoas em Hong Kong gostariam que os britânicos tivessem ficado. Pequim gostaria de ter usado uma trituradora. Assim que os britânicos partiram, os protestos começaram. Em 1º de julho, os moradores de Hong Kong saíam às ruas. A Frente Civil de Direitos Humanos exigia democracia, liberdade de expressão e direitos das minorias. Você sabe, aquelas coisas que você pede quando o seu governo insiste que você já as tem. Os manifestantes começaram pequenos, a esperança ainda persistia. Talvez a China mudasse, se modernizasse, alcançasse o resto do mundo. Em 1997, 1 em 5 se dizia chinês. Em 2007, era 1 em 3. Aparentemente progresso. Então chegou 2019. Apenas 11% ainda se chamavam chineses. O resto, apenas hongkongueses. 71% disseram não ter orgulho de ser cidadãos da China. Os números confirmavam o que já era esperado. O silêncio após 1997 era insustentável. Hong Kong apenas alterna intervalos de calma. Bastaram 6 anos para surgirem rachaduras. China continental e Hong Kong. Mesmo país, mundos distintos. E aqueles protestos de 1º de julho estavam prestes a explodir. 500 mil foi às ruas. Em 2003, tratava-se de uma proposta de lei anti-subversão. Ela baniu grupos subversivos, fortaleceu a polícia e resguardou segredos de Estado. Na China, isso pode significar qualquer coisa. Os protestos duraram todo um verão.
Hong Kong acabou conseguindo a demissão de Regina Ip, a chefe de segurança. Todo mundo adorava odiá-la e ela foi demitida. Tung Chee-hua, chefe do executivo, arquivou o projeto de lei. O povo venceu o sistema. Acontece que o sistema só estava recuperando o fôlego. A China tem uma legislatura, mas não é como uma eleita democraticamente. A maioria dos candidatos ao Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo não tem relação com o povo. Em teoria é uma eleição, mas na prática o partido escolhe os convidados e os demais apenas sorriem. Mas em 2007 fez algo inesperado. Fingiu se importar com a democracia. 4 anos após seu último desastre, o Comitê Permanente fez um grande anúncio. Hong Kong teria uma eleição democrática para seu chefe do executivo por sufrágio universal. Não em 2012, mas em 2017 progresso, mais ou menos. 2012 ainda era relevante. O título de economia mais livre do mundo virou relíquia, e Tsai Ing-wen assumiu o cargo à moda antiga. Escolhido por um comitê eleitoral de quase 1.200 membros, selecionados por cerca de 6% dos eleitores, era democracia, mas só se você forçar bastante a vista. Não demorou para ele mostrar um vislumbre do futuro. O governo lançou um plano de educação patriótica. Aquelas aulas obrigatórias para mim e para você. O que isso envolvia? Bem, o Partido Comunista era perfeito, democracia nem tanto. Milhares de estudantes lotaram as ruas. Um dos líderes deles era Joshua Wong, de 15 anos, que fez uma greve de fome. O nome dele vai aparecer de novo. O povo de Hong Kong venceu. Desta vez, Tsai Ing-wen teve que recuar. Então ele recuou, cancelou uma viagem para a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e abandonou o currículo. Acontece que nada apavora mais um governo do que estudantes que sabem ler. Mas as coisas estavam prestes a mudar no continente. Alguém estava de olho em tudo. 2 meses após os estudantes de Hong Kong irem às ruas, a China tinha um novo líder, Xi Jinping. Parecia que seria tranquilo, mas Xi teve uma infância difícil. O pai dele era um alto funcionário do Partido Comunista. Até que deixou de ser. Ele foi vítima de uma purga. Não o filme, mas sim a revolução cultural. Xi passou a juventude em um campo de trabalho, cavando valas e, ao que parece, aprendendo apenas lições erradas. Talvez tente entregar jornais da próxima vez. Menos ideologia, mais dinheiro de bolso. Quando Xi chegou ao poder, ele não desmantelou a opressão. Ele aumentou isso ao extremo, reprimiu a dissidência, censurou a internet e transformou a China em um estado de vigilância. Não é qualquer vigilância, é a maior do mundo. 494 câmeras por 1.000 pessoas. Hyderabad, Índia, fica em segundo lugar com 79. O Grande Irmão não está assistindo. Este é o irmão maior do Grande Irmão. Apenas 4 meses após o início do governo de Xi, Pequim já estava testando os limites. O legislativo reinterpretou sua antiga promessa de democracia. É mau sinal quando políticos usam aspas em políticas públicas. Zhao Xiaoyang, o presidente do comitê jurídico, prometeu sufrágio universal, mas apenas para candidatos que amam o país e amam Hong Kong. Parece romântico, mas aí você percebe que o relacionamento é abusivo, né? Os habitantes de Hong Kong não aceitaram isso. Eles já tinham visto esse filme antes. Grupos pró-democracia propuseram. Se o Partido Comunista não permitisse votação, fariam sua própria eleição. Votação de 10 dias em junho de 2014 perguntou como escolher o próximo líder de Hong Kong. Mais de 760 mil pessoas participaram. O resultado? Os residentes de Hong Kong queriam democracia plena, eleições livres e justas, e eles realmente queriam isso. Mais de 500 mil foram às ruas em 1º de julho. O simbolismo foi ainda mais forte do que a votação. Pequim chamou a eleição de farsa e ilegal, o que, vindo de um estado de partido único, é bem irônico. Eles tinham seus próprios planos e não perderam tempo em mostrá-los. Em 31 de agosto de 2014, a principal legislatura do Partido Comunista aprovou o plano. Claro, Hong Kong poderia votar em quem eles escolhessem, 2 ou 3 candidatos, todos precisando de aprovação de um comitê de 1.200 membros primeiro. Era uma democracia com asterisco. Pequim afirmou estar seguindo a lei básica, sufrágio universal, mas não escolha universal. Uma pequena distinção e uma brecha grande o suficiente para passar um tanque direto por ela. A tempestade estava se formando.
Os sábios de Hong Kong já abriam seus guarda-chuvas, mas em 22 de setembro não choveu. Em vez disso, foi um tufão de fitas amarelas e fúria. Estudantes de 20 universidades foram às ruas. Fitas amarelas estavam por toda parte, pulsos, camisas e mochilas. O protesto deles começou como boicote às aulas, tornando a ausência escolar uma estratégia política. Mas isso foi só o começo. Líderes como Alex Chow e Yvonne Lung disseram que era um ponto de transição. As fitas logo viriam com vendas vermelhas. Simbólico, claro, mas também prático quando o seu governo finge que não pode te ver mesmo assim. No dia seguinte, o boicote foi para o Parque Tamar, no coração do Distrito Comercial Central de Hong Kong. O Escolariz, liderado por Joshua Wang e Agnes Chow, ambos vendados, se juntou. E então, em 28 de setembro, tudo deu errado. Mas o momento que deu nome ao movimento. Ocupar o centro com amor e paz. Um protesto com o slogan mais simpático imaginável, no pior momento possível. 80 mil manifestantes enfrentaram a polícia de Hong Kong do lado de fora dos escritórios do governo central. A polícia usou spray de pimenta. Os manifestantes responderam com guarda-chuvas, atitude ousada que virou símbolo. Guarda-chuvas comuns se tornaram ícones de resistência, brilhantes, frágeis e por toda parte. Eles cobriam pontes, enchiam praças públicas, transformaram a cidade em uma galeria de resistência. No começo de outubro, os principais distritos de Hong Kong estavam ocupados. O mundo tinha sua imagem, liberdade, mas sob um guarda-chuva. Mas desta vez, Wai Lung não recuaria. Xi Jinping observava. As autoridades de Hong Kong prometeram reprimir, então a polícia se reforçou. Eles passaram do spray de pimenta para o gás lacrimogênio. Foi a primeira vez que recorreram e usaram isso desde 2005. E não seria a última vez, a cidade ficou dividida. Manifestantes enfrentaram grupos pró-Pequim em Mong Kok e Causeway Bay. A ocupação se arrastou até dezembro, o impasse mais longo de Hong Kong. Tudo por causa do significado de uma palavra, autônomo. No dia 18 de abril, 2 dias antes de tudo terminar, Martin Lee foi preso. Eliminando o último item que preocupava o príncipe Charles, o movimento dos guarda-chuvas celebrou uma vitória parcial. O plano Ame o País, Ame Hong Kong de Xiao Xiaoyang fracassou no ano seguinte. Aparentemente, você não pode legislar o amor nem mesmo na China. O problema era que nada mudou. Os manifestantes bloquearam o plano de democracia falsa de Pequim. Quem pode culpá-los? Mas o sistema continuou o mesmo. A eleição de 2017 foi como sempre. Um pequeno comitê de leais escolheu Carrie Lam, que rapidamente provou que popularidade não fazia parte da descrição do cargo. Xi Jinping respondeu com sua própria declaração. Qualquer movimento que ameaçasse a soberania nacional ou a segurança cruzaria uma linha vermelha. Não foi um aviso, mas uma promessa. A linha vermelha se concretizaria anos depois. Por enquanto, o governo de Hong Kong só queria vingança. O movimento dos guarda-chuvas custou cerca de 52 bilhões de dólares. Curiosamente, parte dessa perda foi positiva. As gangues da tríade de Mong Kok tiveram redução de 40% em sua renda. Ah, que pena! O turismo aumentou 5%. Protestos pela democracia geram boas fotos, mas negócios reais também foram impactados. Os bondes perderam 23 milhões de passageiros em outubro e as vendas do Pacific Place caíram. Alguém precisava pagar o preço. Martin Lee fez isso por um tempo. Depois todos fingiram que isso resolveu algo. Alex Chow passou um tempo na prisão cumprindo uma sentença de 7 meses em 2017. Depois, a sentença foi anulada. Chen Qiman, um dos fundadores do Occupy Central, tornou-se um alvo favorito para hackers do continente. Ele procurou tanto por escutas no quarto que parecia um filme de espionagem da Guerra Fria. Em 2019, ele foi preso e passou 11 meses na prisão. Benitai foi punido com ironia. Manifestantes se reuniram em frente à sua casa. Depois, ele foi condenado a 16 meses de prisão. Além disso, Joshua Wang também não foi poupado. 6 dias preso em 2018 e 1 mês em 2019. A liberdade em Hong Kong virou basicamente uma porta giratória. 2019 foi o ano em que Hong Kong deu tudo errado.
O movimento dos guarda-chuvas foi apenas um aquecimento para o que viria. O autoritarismo chinês aumentou, e Hong Kong já não debatia mais sobre escolas ou escolha do chefe do executivo. Isso era notícia de ontem. Com Xi consolidando o poder, os habitantes de Hong Kong não lutavam mais por reformas, mas por identidade, pelo direito de continuarem sendo Hong Kong. Em 30 de agosto, a polícia prendeu Agnes Chow por participar de protesto não autorizado em frente à sede policial. Ela foi uma das centenas que gritavam: "Policiais bandidos, que vergonha!" Sinceramente, esse é o tipo de slogan que costuma envelhecer mal, sob um regime autoritário. As prisões integraram uma purga maior, mais um capítulo de uma longa repressão. E a ironia é que toda essa agitação começou com boas intenções, o esforço para punir um assassino. Em 17 de fevereiro de 2018, uma mulher grávida de 20 anos de Hong Kong, Pung Ying, foi encontrada assassinada em seu quarto de hotel em Taipei. Seu namorado, Chan Tong-kai, confessou o crime. Era um caso simples e direto, certo? Exceto que não foi. Ele pegou 20 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Hong Kong não pôde acusá-lo de assassinato por ser a jurisdição errada. Taiwan informou Hong Kong exatamente o que ocorreu. Hong Kong o prendeu, mas o sistema jurídico deles bateu numa parede. Não havia tratado de extradição, de nenhuma brecha legal, nada. Hong Kong não podia assinar um. Como Pequim insiste que Taiwan não existe, Hong Kong poderia agir. Acordos comerciais são aceitos, mas de justiça não, pois até assassinato deve seguir a burocracia chinesa. Debates políticos e jurídicos ocorreram durante toda a prisão de Chan Tong-kai até sua libertação. Ele implorou perdão não só à família de Pung Ying, mas a toda Hong Kong pela agitação que seu crime causou. O crime de Chan Tong-kai chocou Hong Kong e gerou uma papelada típica de um governo que acredita que mais palavras significam justiça. Em fevereiro de 2019, com Chen ainda na prisão, Hong Kong propôs uma nova lei, uma com um nome ridiculamente longo. O projeto de emenda à legislação sobre fugitivos e assistência jurídica mútua em questões criminais de 2019, também conhecido como o infame projeto de extradição. Parece razoável, em teoria, que o chefe do executivo pudesse enviar fugitivos a locais sem tratado formal de extradição com Hong Kong. Mas havia um porém. Claro que havia. Pela primeira vez, suspeitos poderiam ser extraditados para a China continental, o único lugar para onde ninguém em Hong Kong jamais quis ou confiou em enviar alguém. Os figurões de Pequim adoraram o projeto, naturalmente, mas os hongkongueses nem tanto. Grupos de oposição alertaram que isso levaria a cidade ao sistema judiciário da China continental, onde julgamento justo é apenas no nome. A gente te conta depois ao que você confessou. Um país, dois sistemas estava prestes a se tornar um país, um problema. E então o barulho começou. Em 31 de março, 12 mil pessoas protestaram contra a chamada Lei Maligna. Joshua Wong também participou. Parece que ele é alérgico a fins de semana calmos. Os protestos só aumentaram como uma bola de neve. 130 mil pessoas marcharam em 28 de abril, a maior manifestação desde o movimento dos guarda-chuvas. Em 9 de junho, a polícia informou 270 mil pessoas, enquanto os organizadores do protesto alegaram mais de 1 milhão. Quando as estimativas de público variam por 1000 vezes, a situação é séria. 3 dias depois, os protestos viraram confronto em toda a cidade. O Parque Amanhã tornou-se um campo de batalha. O trânsito parou. Gás lacrimogênio tomou conta do ar, inclusive ao redor das tendas de primeiros socorros. Nada grita segurança pública como jogar gás nos socorristas. O governo chamou de motim, todo mundo chamou de terça-feira. Em 2019, os manifestantes até tinham um novo slogan brilhante. 5 exigências, nenhuma a menos. E essas exigências, os manifestantes deixaram bem claras. 1, cancelar o projeto de extradição. 2, parar de chamá-los de desordeiros. 3, libertar as pessoas que foram presas. 4, investigar de verdade a polícia. E 5, que Carrie Lam renuncie. Você sabe, democracia é votação real e coisas razoáveis, exceto se for o governo chinês. Essa lista parece um manifesto terrorista. Sabe quantas exigências foram atendidas? Só uma. No dia 15 de junho,
Carrie Lam suspendeu o projeto de extradição. Para quem não entende de política, isso quer dizer que pausaram até você esquecer. Os hongkongueses não caíram nessa. No dia seguinte, 2 milhões saíram às ruas em uma cidade de 7 milhões. Isso não é um protesto, é registrar uma reclamação pessoalmente. Em 1º de julho, mais de 500 mil de pessoas foram às ruas na maior marcha da história de Hong Kong. Os manifestantes invadiram a legislatura. Arrancaram retratos, exploraram o lado Banksy e cobriram as paredes de grafites. A democracia foi banida, mas Hong Kong se renovou. O movimento continuou. Em 4 de setembro, Carrie Lam cedeu e o governo de Hong Kong retirou o projeto de extradição. Foi oficialmente confirmado em 23 de outubro, no mesmo dia em que Chan Tong-kai, o assassino que começou tudo isso, foi libertado. Mas Hong Kong não vive contos de fadas, não houve um final feliz, apenas uma continuação que ninguém queria. Carrie Lam rejeitou as demais exigências dos manifestantes e ofereceu outra alternativa. É uma proposta de venda incomum, ainda mais quando os clientes estão incendiando as coisas. A reação foi imediata. Os manifestantes a mantiveram presa em um estádio por horas, mesmo durante seu diálogo aberto. 3 semanas depois, legisladores vaiaram ela durante seu discurso de política. Nada como ser popular, então ela fez o que qualquer líder em pânico faria. Ela recorreu a poderes de emergência da era colonial. Nada simboliza a governança moderna como ressuscitar uma lei imperial. A solução? Uma lei anti-máscaras. Fãs de Halloween em todo lugar ficaram arrasados. Foi uma medida que ficou com a cara de 2019. As autoridades tentaram silenciar o movimento, desqualificando Joshua Wong de disputar cargo público. Nesse ponto, era apenas um jogo de pega-pega político. Prendiam um, surgiam 3 novos líderes. No final de outubro, Hong Kong recebeu dados econômicos e foi assustador. A primeira recessão da cidade em uma década. Dias depois, um legislador pró-Pequim foi esfaqueado na rua. Uma semana depois, o estudante Chow Cholok morreu ao cair durante uma dispersão policial. Em meados de novembro, o movimento atingiu seu auge. As cenas pareciam algo saído de uma crônica medieval, sabe? Se a Europa medieval tivesse gás lacrimogênio e apontadores laser, o que, para ser honesto, soa bem épico. Estudantes convocaram greve geral. Então eles foram de 0 a 100, construíram catapultas, de verdade mesmo. Não há relatos confirmados de trabucos, mas jogaram destroços nas linhas de trem e rodovias, e ouriços bloquearam as estradas. Eles até criaram arcos e lanças. Foi o cosplay de Game of Thrones mais autêntico já feito. Como as autoridades responderam? Chamaram todos para um chá e uma conversa amigável. Não, eles viram exagero no dicionário e acharam uma boa ideia. A polícia lançou gás lacrimogênio suficiente para encobrir o horizonte, balas de borracha, projéteis de saco de feijão e granadas de esponja. Isso não era um protesto, era uma zona de guerra e ainda não tinha acabado. Os estudantes montaram um novo campo de batalha na Universidade Politécnica de Hong Kong. A polícia cercou o campus. Em vez de invadir, eles cercaram o local e usaram métodos clássicos, mais gás lacrimogênio e balas de borracha. Claro, foi como a Oprame. Você leva uma concussão e você ganha uma estadia prolongada na unidade de terapia intensiva. Até os paramédicos foram presos por ajudar feridos. O direito internacional nunca viu isso. Os hospitais estavam lotados de manifestantes. 1.100 foram presos. Foi a primeira grande vitória do governo. Se é que se pode chamar de vitória jogar gás lacrimogênio em adolescentes, mas como adolescentes em qualquer lugar, os manifestantes reagiram. Então chegou o dia de Ano Novo de 2020, dezenas de milhares marcharam, a polícia se juntou, o gás lacrimogênio também. A celebração de Hong Kong veio com os tradicionais adereços de festa, pânico e spray de pimenta, e então Pequim recebeu uma bênção na forma de um vírus. Covid-19 esqueceu, né? O Partido Comunista chamou isso de maldição em Wuhan. Em Hong Kong foi praticamente divino. Deus age de maneiras misteriosas e aparentemente tem um bico em epidemiologia. Os negócios na China pararam. Hong Kong registrou o primeiro caso de Covid no dia 22. O pânico substituiu os protestos. O governo limitou reuniões a 4 pessoas, tornando o protesto o menos eficaz de todos. Foi perfeito. Um vírus conseguiu o que o gás lacrimogênio não fez.
enquanto o mundo distraído enfrentava guerras por papel higiênico. E foi aí que Xi fez sua jogada, né? Aquela linha vermelha sobre a qual ele havia alertado: tente o muro vermelho. Pequim trouxe de volta a lei anti-subversão de 2003, agora com 50% a mais de autoritarismo. Pequim ignorou a legislatura de Hong Kong e aprovou diretamente a lei da República Popular da China sobre segurança nacional na região administrativa especial de Hong Kong. Nome marcante, fácil de pronunciar, mas com mandado de prisão obrigatório. Os crimes habituais foram proibidos, como subversão e terrorismo. Falar abertamente virou alvo de um novo escritório de segurança. Juízes especiais e um chefe do executivo com a obrigação de ser patriota na descrição do cargo. Obedientes, sorridentes e domesticados. A Frente Civil de Direitos Humanos e outros grupos pró-democracia foram dissolvidos. Marchas de 1º de julho foram proibidas e 47 ativistas presos. Joshua Wang foi condenado a 4 anos por subversão. Isso significa ter opiniões, para mim e para você. Martinlee. O pai da democracia de Hong Kong, Martin Lee, foi preso novamente. Ele estava colecionando sentenças de prisão como cartas de Pokémon. Desta vez, 11 meses por protestar, pena que depois foi suspensa. Ele perdeu o título e parou de dar entrevistas. Você percebe que o sistema está quebrado quando quem criou a democracia na sua cidade nem pode mais falar sobre isso. A lei foi além da China. Estrangeiros poderiam pegar até 10 anos por ajudar terroristas. Assistir a este vídeo pode ser ilegal. Parabéns, você é um inimigo do Estado. A Grã-Bretanha acabou tendo que se envolver. Nascidos em Hong Kong antes de 1997, podiam viver e trabalhar 5 anos no Reino Unido. Depois, eles podiam pedir cidadania. Cerca de 145 mil pessoas aceitaram. Quem não prefere chuva a gás lacrimogênio? Londres disse que era o mínimo que podíamos fazer. O que, historicamente falando, faz sentido para os hongkongueses que não conseguiram sair. O futuro é sombrio, Carrie Lam. O inimigo público número 1 se foi. O sucessor dela, John Lee, é tão leal a Pequim que deve até sentir gosto de bota, sempre bajulando. Ele foi o único patriota que a China aprovou para concorrer em 2022, tecnicamente uma eleição, se você não souber o que é uma eleição. Agora, o governo tem um novo inimigo, a resistência suave, afirma Lee. É real e estava à espreita em todo lugar, parecendo mais um filme de terror do que política. Onde ela está se escondendo? Feiras de livros independentes, livros infantis onde policiais são lobos. E de alguma forma, listas de doadores de órgãos acabam mostrando que preferir manter seu fígado dentro do seu corpo é resistência. Mas nem todo mundo está tão feliz. Os empresários estão reclamando. O autoritarismo prejudica as finanças. Hong Kong nem sequer aparece mais no índice de liberdade econômica da Heritage Foundation. Agora faz parte da China, que ficou em 157º lugar. Em 2023 ainda há espaço para melhorar. Sim, Pequim insiste que é uma questão de segurança e de acabar com a humilhação colonial. Londres fala em valores. Curioso vindo de um país que já teve pessoas como propriedade. John Walden, um ex-funcionário britânico, resumiu bem. No final das contas, entregamos um povo livre a um regime comunista despótico. Esse é o mesmo povo livre que a Grã-Bretanha já governou como súditos coloniais. A história de Hong Kong não acabou. É um reinício, império diferente, mesmo roteiro. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso faz diferença. Obrigado e até a próxima no MAPEC.